Olá, olá, oli, olá. Bem-vindo nessa aula sobre o princípio da correspondência. Aqui vocês vão ver, eu estou me baseando no Noting, mas eu vou aqui entrar bem mais profundo nesse tópico, porque eu acho que é algo que é muito bom para o pensamento crítico. E por causa disso, a gente vai discutir isso com um pouco mais de profundidade do que no livro, onde que isso é mais uma formalidade, onde que rapidinho é explicado o que corresponde exatamente da física estatística clássica para a física estatística quântica. Mas eu acho bem importante entrar um pouco nesse tópico, porque esse tópico é um pouco mais profundo do que só isso. Primeiro, o que são princípios de correspondência? São bem simples, é algo da física moderna. Isso é, teorias da física moderna têm que concordar com a mecânica clássica para sistemas como energias, grandezas, velocidades, perto das energias da nossa vida cotidiana. É. Se você cria uma teoria que perfeitamente descreve o átomo de hidrogênio, mas é inconsistente com a mecânica, algo não está certo. Um exemplo bem famoso é a relatividade restrita. Então, a relatividade restrita se torna para a mecânica clássica por objetos com velocidades perto de 1 metro por segundo. E isso é relacionado a esse fator gama, né? Vocês lembram que sempre tem esse fator de Einstein, ou como se chama, na mecânica de relatividade. E esse gama é igual a 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrada sobre c quadrada. E para velocidades da nossa vida cotidiana, v é muito, muito menor do que c, que é a velocidade de luz. Então, isso aqui desaparece. O que tem escrito lá é 1. E a maioria das diferenças com a mecânica de Newton tem algo a ver com esse gama. Por exemplo, o momento relativista é o momento clássico vezes gama. Então, se gama é igual a 1, isso significa que a mecânica clássica é preservada para o caso de objetos com velocidades que a gente conhece. Na mecânica quântica, essa situação é um pouco mais complicada. Eu espero com todo o meu coração que vocês pensam um pouco sobre isso, ou talvez já pensaram. Vocês sabem que na mecânica quântica, geralmente a gente descreve sistemas com uma equação de Schrödinger independência do tempo. Claro, se você quer descrever os sistemas, os níveis energéticos do átomo de hidrogênio, você não usa a equação de Schrödinger independência do tempo, mas a gente não usa para independência de tempo porque a gente assume que quando a gente trata estados estáticos, mas em geral a gente sempre sabe que a gente deve descrever tudo com uma equação de Schrödinger independência do tempo. Então, essa equação, e isso vocês conseguiram ver na mecânica quântica, descreve extremamente bem sistemas microscópicos como o átomo de hidrogênio, que vocês conseguiram deduzir perfeitamente. E talvez, se vocês já fizeram a quântica 2, vocês conseguiram até deduzir os gaps de energia aparecendo por causa de efeitos mais avançados do que só aqueles no átomo de hidrogênio.
E também dá para descrever sistemas fundamentalmente quânticos, por exemplo, a fenda dupla e dessas coisas. Tudo isso dá para escrever muito bem. Mas vocês não conseguiram mostrar como a mecânica quântica se torna física clássica por objetos macroscópicos. Isso aqui, para mim, não mostra nem uma propriedade quântica. Na verdade, vocês como nanotecnologistas, é bem provável que vocês vão tentar desenvolver materiais que realmente preservam propriedades quânticas em sistemas macroscópicos. Yeah? Isso é algo difícil, normalmente é isso. Então, a equação de Schrödinger só descreve, e a razão para isso é claro, porque a equação de Schrödinger só descreve partículas antes da medida. Né? Então, você tem a sua função de onda, ela derrete com o tempo, e o que vai acontecer é que a função de onda está derretado, tipo, está fazendo coisas aqui e lá, e você consegue agora calcular a probabilidade de medir certo e certo valor para essa e essa observável. E isso é basicamente tudo o que a gente consegue ver. Yeah? Mas esse processo, quando a gente fala que a função de onda colabe, né? Eu não sei como vocês aprenderam, mas o mais comum, o mais errado, o mais comum é falando do colapso da função de onda, que é da nomenclatura da interpretação de Copenhagen, em qual você assume que a função de onda é algo que derreta e você faz uma medida e ela fica de novo e começa a derreter. A criação de novas realidades, isso é, então, dentro da teoria mais da interpretação da mecânica quântica mais popular entre físicos, que é a interpretação de muitos mundos, cada medida cria novas realidades. Então, todas as possíveis resultados dessa medida são realizados no mesmo tempo em universos diferentes. Basicamente isso. Algo bem maluco, não começam a acreditar em merda desse tipo. E uma disturba dentro de uma outra interpretação que se chama de Broglie-Bohm, e que na verdade a função de onda não colapsa, não acontece nada durante uma medida, a gente só disturba a função de onda, um pouco mais complicado. Mas existem muito mais interpretações de mecânica quântica. Na verdade, interpretações de mecânica quântica são a coisa mais popular entre entre pessoas com cabeça muito livre na física, né? Então, se você é um cara que fuma crack dentro de uma garagem em Los Angeles e você quer se envolver em física, a probabilidade é bem alta que você publica sobre interpretações da mecânica quântica. E o problema lá é que é muito difícil fazer essas medidas, entendeu? A gente não consegue bem medir as interpretações da mecânica quântica. Mas o que a gente consegue dizer é que, independente de como a gente sabe que as ondas ficam decoerentes. Quando acontece alguma coisa como uma medida, o que é uma medida a gente não sabe, ocorre decoerência. E essa decoerência faz que algum objeto como essa caneta pode existir. Mas como esse processo ocorre, não é muito bem entendido. Ou é quase, é pouco entendido. Agora, as pessoas que seguem essa teoria vão dizer que é entendido sim. As pessoas que seguem essa teoria vão dizer dentro da teoria deles é entendido sim aqui também. Mas dá para ver com uma certa segurança que no momento os físicos
nem pouco concordam como isso ocorre. E isso faz problemático criar princípio de correspondência dentro da mecânica quântica. Porque a gente sabe que esse objeto aqui mostra uma alta decoerência. Isso não se importa como uma onda. Isso se importa com todos os jeitos que fazem sentido como uma partícula. Yeah? Então, se fosse coerente, se comportaria como uma onda. Não faz. Ok, então a gente conseguiu ver qual é o problema, mas felizmente a gente sabe que existe o processo de decoerência. Agora, dentro da física estatística, a situação é diferente. Dentro da física estatística, a gente tem princípio de correspondência. Dentro da física estatística, a gente consegue mostrar que a física quântica leva para a física real. E isso é muito legal. Então, na física estatística, a gente pensa nesses conjuntos estatísticos. E esses conjuntos estatísticos são os mesmos conjuntos estatísticos em quais a gente pode pensar dentro da mecânica quântica. Yeah? Só que agora a gente tem estados quânticos e existem em cada sistema dos nossos conjuntos todos os estados quânticos, mas com probabilidades diferentes. E esses conjuntos não podem interagir. Então a gente tem mecânica quântica em cada desses sistemas, mas entre si eles não podem interferir, como na mecânica clássica. E o papel da nossa operadora de densidade é obviamente o mesmo papel da nossa função ρ que a gente tinha antes. Por exemplo, a gente lembra que o valor médio de uma observável é igual a 1 sobre h elevado a 3n fatorial de n, o integral sobre o espaço de fase de ρ vezes a. E a gente viu que na mecânica quântica, o valor médio de uma observável é o traço de ρA. Bem legal, então bem similar. Agora, existem monte de outras similaridades. Em vez de uma função acima do nosso espaço de fase, agora a gente tem as observáveis. Em vez da nossa função de distribuição, a gente tem o operador estatístico. Em vez dos colchetes de Poisson, que eu introduzi rapidinho no início da física estatística, a gente tem os comutadores. E em vez da integração sobre o espaço de fase, a gente tem o traço. Ok, isso aqui a gente vai ignorar pelo momento. Então, a gente consegue ver que agora a gente tem uma similaridade. Na verdade, a gente já viu sobre o H aqui e o N fatorial aqui, que dentro da mecânica estatística, de um momento para outro, a física quântica realmente tem efeitos na mecânica e a gente consegue mostrar que para isso vocês vão ver, a gente vai conseguir mostrar que partículas quânticas tem uma estatística diferente do que aquela estatística de Maxwell-Boltzmann que a gente já aprendeu. Eles podem ter uma estatística de Bose-Einstein ou uma estatística de Fermi. Mas nos dois casos, quando você aumenta muito a temperatura e você entra nos nossos regimes, você vai ver que tudo vira a distribuição de Maxwell-Boltzmann. E isso vai ser algo bem legal. Então, nessa disciplina, vocês aprendem da correspondência entre a mecânica quântica e a mecânica. Tá bom.